Olá a todos, eu me chamo Valéria e eu tô aqui no canal hoje para falar um pouquinho a respeito do diagnóstico do meu filho, João Pedro, de 7 anos, autista. Antes de tudo, eu quero agradecer o convite da Alessandra, que é a criadora do canal. Então, o João Pedro, ele teve vários fatores aí que dificultaram que ele tivesse um diagnóstico cedo, né? Então, ele só foi diagnosticado com autismo a partir dos 3 anos de idade, o que é considerado um diagnóstico tardio, e isso influenciou muito, né, o tratamento dele, apesar de que hoje ele tem acesso às terapias. Então, desde o começo já foi bem difícil para o João Pedro, porque ele teve um diagnóstico errado, né? Porque achava-se que por conta de uma icterícia que ele teria tido assim que ele nasceu, que ele poderia ter tido uma paralisia cerebral. Então, apesar do atraso motor que ele teve, né, ter confundido aí a cabecinha dos médicos, nada, nenhum exame constatava que ele tinha uma paralisia cerebral. E aí, com o passar do tempo, isso foi ficando mais evidente para mim, apesar de eu perceber, como mãe de primeira viagem, eu passei assim por um processo de negação, né? Que eu insistia em não ver que o João Pedro estava atrasado. Só que chegou aí um momento que eu não pude mais negar que algo de errado estava acontecendo, que foi quando ele falou mamãe aos 9 meses, e depois disso ele não falou mais palavra nenhuma. E aí eu cismei com aquilo, como pode, né? Ele começar a falar e não progredir. Então ele realmente não falou, simplesmente eu acredito que ali tenha sido o que chamamos de poda neural, né? Que aconteceu com ele. E depois disso aí eu resolvi trocar de pediatra, e quando eu troquei de pediatra eu consegui um neuro longe da minha cidade, porque lá a pai da minha cidade também não tinha nenhum suporte para isso, né? Você ficava na fila do SUS um ano para esperar que seu filho tivesse uma consulta com o neuro. Eu lembro até que depois de um ano que meu filho já tinha feito a consulta, que a gente correu atrás para ele fazer logo essa consulta, quase com 1 ano de idade já, um ano depois me ligaram para dizer que tinham conseguido a consulta do João Pedro. Então, para vocês verem aí, as dificuldades começam por aí, né? O SUS não está habilitado para fornecer um tratamento para uma criança autista, assim como vários outros especialistas também, assim, pediatras, alguns neurologistas também, não conseguiram explicar de cara que o que o João Pedro tinha era autismo. Então, temos que ficar muito atentos a esses sinais, né? E naquela época eu não conhecia nada de autismo, então eu demorei a entender que a irritação do João Pedro, o nervosismo do João Pedro, as manias, estereotipias, a própria hipotonia muscular que o João Pedro tinha, podia ter relação com o autismo. Então, só depois de algum tempo que ele já tinha começado a fazer algumas terapias, que uma terapeuta comentou comigo a respeito dele não olhar nos olhos, que eu fui começar a ligar uma coisa à outra, né? Mas assim, na minha cabecinha eu vivia numa indecisão, né? Porque havia a possibilidade dele ter uma paralisia cerebral e eu já estava adaptando a minha cabeça para isso, apesar de ter sido um momento muito difícil, tanto que a primeira consulta com a neuro, que me sugeriu que ele poderia ter uma paralisia cerebral, eu saí de lá arrasada, chocada, né? Principalmente porque eles são bem objetivos, muito práticos ali, pragmáticos quando eles querem falar algo para um pai ou para uma mãe. Então a gente precisa ser amparada naquele momento. É claro que o médico tem que ser o mais objetivo possível, realmente, mas é uma nova situação que a gente está vivendo, né? Independente de diagnóstico de autismo, de paralisia cerebral, é uma nova situação que a gente está vivendo, sendo mãe de primeira viagem. Então é muito complicado pra gente aí entender essa nova configuração de vida. E aí eu fui adaptando a minha vida a essa nova realidade, né? João Pedro e terapias, e na época também faculdade, então era uma correria.
e a gente fazia todo o sacrifício possível para que o João Pedro fizesse as terapias, né? Porque se a gente fosse esperar pelo SUS, vendo a dificuldade que já foi para conseguir neuro, né? Era desesperador. Então não dava para esperar mais, né? Muita coisa. E aí eu comecei a ver também que a cidade ali, muito pequena, não tinha recursos suficientes para o João Pedro continuar ali, porque sempre estava faltando um profissional, um fonoaudiólogo, esse tipo de coisa. Então eu me vi, assim que terminei a faculdade, me vi obrigada a tentar me mudar para uma cidade maior, né? Então o João Pedro ainda não tinha o diagnóstico fechado de autismo, né? Mas aí uma das fonas que já atendia ele lá na minha cidade me indicou uma faculdade em uma outra cidade que tinha alguns atendimentos. Então o meu filho, assim que eu me mudei para outra cidade, o meu filho começou a fazer outros atendimentos né, nessa faculdade, fisioterapia, fono, algumas coisas assim. E depois eu comecei a correr atrás também da APAE nessa cidade. E foi aí que eu consegui um outro profissional, um neuropediatra, que começou a investigar melhor a questão do João Pedro, né? E esses outros exames que ele realizou com 1 ano de idade, não, assim como não apareceu nada em relação à paralisia cerebral, os outros exames também não tiveram relação alguma com a paralisia cerebral. E aí o foco foi o comportamento, né? E com 3 anos, né, quando o João Pedro já estava bastante tempo fazendo fisioterapia, com 3 anos ele teve aí o diagnóstico fechado de autismo. E com 3 anos também, 3 anos e pouco, ele começou a andar sem apoio. Ainda tinha muita dificuldade, até hoje ele tem muita hipotonia muscular, mas ele vem melhorando muito. Graças às terapias, né, que a gente tem buscado, e claro que não foi fácil, porque mesmo estando na PAI, existe aí, né, várias crianças numa fila de espera enorme para conseguir aquelas terapias. Então é meio que uma disputa, os pais conseguirem ali todo o tratamento para o seu filho. Então você acaba tendo que correr atrás sim de outras alternativas, procurando melhorar a sua situação de vida para que seu filho tenha acesso a mais terapias. E sendo pai de autista, você acaba também buscando mais conhecimento para saber sobre tratamentos mais adequados para melhora de qualidade de vida do seu filho, né? E foi assim com o João Pedro. Hoje ele já superou algumas coisas, né, com a questão do barulho que incomodava ele, né? Hoje acho que só o barulho da impressora que incomoda ele. Então ele já superou algumas coisas. Hoje o João Pedro já suporta, ele já aceita o meu colo, ele gosta de abraços, ele se relaciona muito bem com os adultos, com as crianças ainda tá evoluindo, principalmente na escola, mas já é bem melhor do que alguns anos atrás. Hoje ele anda, ele foi andar, né, com 3 anos e pouquinho sem apoio. Então isso é ótimo. Voltando só um pouquinho, como é que foi saber, né, quando realmente ele foi laudado ali com o CID de autismo, não deixou de ser um choque para mim, apesar de eu já estar vindo me acostumando com a situação, não deixou de ser um choque para mim, porque eu ainda não sabia nada sobre autismo. Então a gente cria uma expectativa sobre o filho, né, sobre aquele serzinho ali que a gente colocou no mundo. Mas a verdade é que a gente não deve colocar essa expectativa, porque ele vai ser aquilo que ele veio para ser, né? E sendo autista ou não, o importante é que nós estimulemos sempre os nossos filhos. Se a gente, como mãe, a gente desconfia de alguma coisa, ouça sua intuição, né? Ouça sua intuição. Você que é mãe, que cuida, ouça sua intuição e vá assim ao pediatra, questione o pediatra, procure, pesquise. Se você acha que existe um atraso ali que é importante você verificar, vá atrás sim. Muitas pessoas vão falar como falaram pra mim, né? Meus familiares vão dizer: você tá ficando louca, você tá procurando doença,
você vai ver, cada criança tem seu tempo, entendeu? Daqui a pouco ele vai estar aí se desenvolvendo e por mais que a gente queira escutar que essas palavras caiam bem naquele momento, se você desconfia, ouça sua intuição e vá atrás sim de um diagnóstico de algo aí que possa estar melhorando a qualidade de vida do seu filho, porque para os nossos filhos autistas há muitas possibilidades sim. Eles podem e devem frequentar todos os lugares e a inclusão ela não deve ser somente na escola, ela deve ser em todos os ambientes que os nossos filhos precisam, né? Precisam estar e sentem vontade de estar, né? Seja no parquinho, seja na escola, em qualquer lugar, devemos buscar e lutar e abraçar essa causa da inclusão. Inclusive, eu peço encarecidamente aí aos motoristas de aplicativo que ainda não, ou não tem familiares com deficiência ou crianças com autismo em casa, que procurem entender mais a questão de uma criança que às vezes quer simplesmente se alimentar dentro de um carro, né? Crianças autistas, às vezes, elas tomam remédios muito fortes, esses remédios podem dar muita fome na criança, então às vezes ela precisa se alimentar e às vezes por mais que a gente, como pais, a gente tente incentivar a fazer a criança esperar, eles têm dificuldade sim de esperar aquele momento correto para se alimentar. E eu como mãe, eu já falo o seguinte, motorista, se meu filho sujar o seu carro, eu vou limpar, não se preocupe, né? Mas existem aqueles motoristas que ainda não aceitam, né? Eu já tive situações em que o motorista foi extremamente grosseiro, que não aceitou que meu filho se alimentasse, simplesmente nos expulsou do carro. Então eu peço a essas pessoas que tenham mais empatia, né? Que elas procurem saber mais sobre isso. E isso não vale só para crianças autistas, outras crianças também eu tenho certeza que muitas mães já passaram por essa situação. E às vezes também essa criança autista ela não suporta usar o cinto de segurança. É claro que o cinto de segurança é importante sim, mas para nós mães que às vezes precisamos pegar ali um carro de aplicativo com pressa para levar a criança na terapia, né, para não chegar atrasado, a gente precisa dessa compreensão às vezes, porque nós estamos estimulando nossos filhos a aprenderem sim, a aprender os comportamentos que eles precisam aprender, mas eles também precisam ser aceitos, porque às vezes é uma questão sensorial daquela criança. Então, fiquem atentos a essas situações, tenham mais empatia, porque aquela mãe ali, ela está fazendo de tudo para que a qualidade de vida do filho dela melhore. Então fiquem atentos a isso. Vamos ser mais empáticos, vamos ser mais agradáveis uns com os outros, né? Aprender a tolerar as diferenças, se colocar no lugar do outro, isso faz parte. Então, é isso que eu peço. Sejam mais toleráveis às diferenças e vamos abraçar a nossa causa. Vamos fazer uma inclusão de verdade que não seja só essa que a gente está exigindo que as escolas aprendam, não, que os pedagogos aprendam também a como se dirigir a mãe, um pai, um professor aprenda a se dirigir a mãe e um pai ali, quando você vai explicar uma situação, que você vai reclamar daquela criança, daquele filho dela, presta atenção e se coloquem no lugar. Como vocês fariam se fossem com o seu filho? Como você faria se fosse com o seu filho? Pensem sempre nessa palavra, entendeu? Porque aí vocês vão entender o que é a palavra empatia. Então, eu só quero agradecer o espaço aqui e dizer que nós precisamos lutar por essa causa, lutar para que o SUS tenha mais acolhimento para essas crianças, não só os autistas, mas todas as crianças com deficiências, que os lugares também se atentem a isso, que as pessoas não olhem com a cara feia, não julguem a mãe ali que está tentando controlar o seu filho numa situação de crise. Em vez de você julgar, olhar, simplesmente olhar, às vezes se você puder ajudar aquela mãe a levantar aquele filho, acalmar aquela criança, vá. Mas se você não puder fazer isso, não fique julgando, não fale nada com aquela mãe, porque ela está passando por um momento ali que ela está tentando acalmar o filho dela, tentando fazer de tudo para que aquela situação passe, né? Então, seja mais empático nesse sentido, tá? E obrigada a todos e que nós possamos passar essa mensagem cada dia mais.